pelo Espírito Santo, parte 5. Hoje eu quero continuar avançando com você no entendimento de que, como filhos de Deus, pela palavra, nós precisamos entender e receber a revelação de que nós precisamos ser guiados, dirigidos pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos morada do maravilhoso Espírito Santo. A carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse é um texto base que nós estamos utilizando para isso, para essa série, todos esses domingos. E esse texto deixa claro para a gente que, como filhos de Deus, Deus quer que nós tenhamos uma vida pautada, guiada, dirigida pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, Deus está com você. O Espírito Santo é por você, Ele habita em você, Ele está com você 24 horas por dia. Nas decisões mais fáceis, nas decisões mais difíceis, Ele quer ser o seu conselheiro, o seu auxiliador. Ele quer te abençoar com uma palavra que vai mudar a sua vida, com uma estratégia que vai te fazer avançar em qualquer que seja a área da sua vida, na área familiar, emocional, na área profissional, na área ministerial. O Espírito Santo tem direção para você, creia, acredite nisso. O Espírito Santo quer guiar, quer dirigir a sua vida, e quando Ele dirige, quando Ele guia, Ele nos coloca, Ele nos dirige pelos melhores lugares. Ele coloca em nossa direção as melhores pessoas, Ele coloca em nosso caminho as melhores pessoas. O Espírito Santo quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas em tudo o que nós viermos a fazer, dirigidos pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém, gente? E no final do domingo passado, eu falei sobre Paulo. Nós vimos quantas vezes Paulo, uma pessoa guiada, dirigida pelo Espírito Santo, uma pessoa que mergulhava no entendimento da palavra, e uma das formas principais, primordiais, nós vimos aqui que o Espírito Santo usa para dirigir a nossa vida é pela palavra de Deus. E Paulo era um mestre da palavra e uma pessoa que tinha uma comunhão, uma intimidade em oração com a pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo, ao ouvir o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, mesmo quando era um não é por aqui, não vai aqui, mas é por aqui agora, seja no não ou no sim, acredite, a direção do Espírito Santo é perfeita para nós. O não dele é maravilhoso, o sim dele é maravilhoso. Ele quer nos guiar, nos dirigir e nos livrar quando necessário for. Acredite, se ele te disser não, Ele está te livrando, Ele quer te livrar, Ele quer te guardar de situações que Ele sabe que não são boas para a gente. Amém, gente? O não de Deus é uma bênção, o sim de Deus é uma bênção. Quantos querem aqui ouvir Deus através da direção do Espírito Santo? E nós comentamos no final da parte 4 sobre, falando de intimidade que aquele homem tinha com Deus. Uma das ferramentas que nós temos à nossa disposição é a oração. A oração te conecta com Deus. A oração eficaz é algo que está disponível para nós. A gente precisa aprender a orar. E uma das orações eficazes que nós temos condições de fazer, exercitar, nos aperfeiçoar todos os dias é a oração no Espírito. Paulo, inclusive, ele demonstrava tamanha comunhão e sensibilidade diante da direção do Espírito Santo. Nós vimos muitas vezes ele ouvindo a direção do Espírito Santo e ele ponderando, e ele pensando, concluindo, o texto bíblico dizendo, e nós concluímos, e eu concluí que era Deus. Ou seja, isso fala de intimidade, de sensibilidade, e através da oração você se conecta com Deus, você se conecta com a palavra, você se conecta através da oração para que você possa ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. E a oração no Espírito é uma ferramenta maravilhosa que vai nos ajudar a nos mantermos sensíveis à voz do Espírito Santo e mantermos a comunhão com Deus. Paulo, ele dizia inclusive que ele orava, e orava em línguas mais do que todas aquelas pessoas que estavam ali com ele no tempo dele. Um homem que se dedicava à oração, que entendia sobre a capacidade de comunhão, de intimidade com Deus, que a oração no Espírito poderia trazer para ele. E eu quero dizer, isso está disponível para nós, para todos nós. O Espírito Santo quer encher você com sua plenitude. O Espírito Santo quer batizar você e usar você. Veja o que diz a carta aos Efésios,
no capítulo 6, versículos 17 e 18. Esses versículos dizem assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um texto bastante conhecido de toda a igreja, a armadura espiritual para o cristão, não é? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração no Espírito é algo que tem a capacidade de te manter sensível à voz, à pessoa do Espírito Santo. A oração no Espírito tem a capacidade de te manter conectado em plena e perfeita comunhão com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade. Nós temos trabalhado isso durante toda a série. Tem tantas questões que nós trabalhamos que vão te ajudar a entender como isso funciona. Muitas pessoas, muitas vezes com dificuldade. Será que é Deus que está falando? Será que é a minha alma, a minha emoção, o meu intelecto? Será que é coisa minha? De onde é que está vindo isso? Quanto mais comunhão, intimidade tivermos com o Espírito Santo, mais nós vamos ter condições de ouvir, entender que é Ele que está falando com a gente, ouvir a tua voz, ouvir a voz do maravilhoso Espírito Santo. Essa carta aos Efésios, nesse capítulo 6, ele deixa claro que a Bíblia nos instrui, nos orienta, nos encoraja a orar no Espírito em todo o tempo. Orar em Espírito, orar no Espírito em todo o tempo. E o que é essa oração? Essa oração no Espírito, você já aprendeu, quando nós falamos da tricotomia humana, da tridimensionalidade do homem, a Bíblia fala que o homem, ele é um ser espiritual, que possui uma alma e habita num corpo. E a gente sabe que a alma é a sede das nossas emoções, sentimentos, desejos, intelecto. O corpo é esse tabernáculo que nos permite nos expressar nesse mundo, e o Espírito, uma vez novas criaturas, você recebeu um novo Espírito que está ligado, conectado a Deus. É em nosso Espírito que o Espírito Santo ministra. Amém? Durante muito tempo, a alma dirigiu, a alma esteve à frente, mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que ministra em nosso espírito. Amém? Nós estamos sob nova direção. Diga, eu estou sobre nova direção. A alma, ela precisa de evidências. A alma, ela se alimenta dos 5 sentidos. Ela se alimenta e ela crê naquilo que vê, naquilo que pega, naquilo que testa, naquilo que as evidências conseguem constatar. A alma se alimenta disso, ela só crê nisso. É a nossa psique. Mas o nosso espírito, ele se alimenta da palavra. Ele só precisa do que a palavra diz. Se a palavra diz, nós cremos. E ainda que com o nosso intelecto a gente não entenda, a gente não consiga pegar, mas com o nosso espírito a gente pega. Amém, gente? Porque a palavra diz. Porque a palavra diz. Nós cremos no que a palavra diz. E essa palavra nos incentiva a orar o tempo todo em espírito. E como sabemos? Nós temos dito que essa oração no espírito é a oração em línguas, que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Como sabemos que essa expressão orando no Espírito significa orar em línguas, a oração perfeita, a oração no Espírito. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios. Esse texto diz para nós que a oração em espírito é a oração em línguas. E a oração em línguas, muitas pessoas procuram debater sobre esse tema porque não creem no batismo com o Espírito Santo, não creem no dom da oração em línguas, no dom de línguas. Muitas pessoas dizem por aí, tentando justificar de uma forma ou outra, que o texto bíblico está falando de idiomas, de línguas idiomáticas como o inglês, francês, espanhol e tantas outras, mas isso não tem fundamento quando você olha para um texto desse. Se você olha para esse texto e diz, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Se ninguém entende, o texto bíblico está deixando claro que não está falando de línguas idiomáticas. Se fossem línguas idiomáticas, francês, espanhol, inglês, seja lá o que for, esse grupo de pessoas, essas nacionalidades entenderiam. Mas quando a Bíblia está falando, se referindo ao dom de línguas, o texto bíblico deixa claro em dizer que a gente fala senão a Deus, visto que ninguém entende.
E ainda diz que em espírito falamos mistérios. Nem a nossa mente consegue entender, acompanhar. É por isso que essa oração é uma oração perfeita. Nós não sabemos muitas vezes como orar. Nós muitas vezes não temos as palavras certas. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que através da oração no Espírito, e essa mesma palavra nos orienta, nos encoraja a orar o tempo todo no Espírito, todos os dias. Paulo dizia que ele orava no Espírito mais do que todas aquelas pessoas que estavam ali naquela época, porque a Bíblia sabe que através desse dom maravilhoso, perfeito, nós somos edificados, e nós somos edificados, e nós destravamos coisas no mundo espiritual, e Deus usa, porque embora a nossa mente esteja infrutífera, sem entender o que está acontecendo, mas no nosso espírito a gente está orando de fato. Amém? Você está entendendo? Esse texto já joga por terra toda essa teoria que muitas pessoas não creem. E se não creem, tudo bem. Ok, você vai viver o que você crê. Se você não crê, tudo bem, são nossos irmãos, são salvos, mas se não creem nisso, não vão viver, ok, tudo bem. Mas não dá para rasgar esse texto da Bíblia e dizer que está falando de idiomas, porque não dá. A Bíblia fala que a gente fala o dom de línguas, que é a oração no Espírito. A gente não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém entende. Ninguém entende. Se fossem idiomas, pessoas entenderiam. Mas em Espírito nós oramos e falamos mistério com Deus. Esse texto mostra para a gente de forma categórica que a oração no Espírito é a oração em línguas. Veja um outro texto, ainda na primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 14, agora o versículo 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Diga, ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Você percebe? Por que a minha mente fica infrutífera? Porque a mente não vai compreender, não vai entender. Só Deus entende. E é assim que o nosso espírito ora de fato. Falando de intimidade, de perceber, entender a direção do Espírito Santo, a oração no Espírito, a oração em línguas, é algo que nos conecta direto com a comunhão com o Espírito Santo e nos torna cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Aviva esse dom que há em você. Paulo disse isso para Timóteo: aviva esse dom que há em você. Aviva esse dom que há em você. É para nós, é para hoje. O Espírito Santo é o mesmo. Ele quer se derramar por completo. A plenitude do Espírito Santo está disponível para você. Amém, gente? A oração em si, ela nos traz comunhão com Deus. A oração em línguas, ela nos traz uma comunhão direta do nosso espírito. E agora você entende bem quando eu falo do nosso espírito, né, com o Espírito Santo de Deus. É uma maneira sobrenatural de falarmos mistérios, segredos com Deus. E aí, mais uma vez, para que você possa ter isso bem enraizado em seu entendimento, esse texto de 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Escute aqui, Deus quer te usar. Você sabe, muitas vezes nós não sabemos como orar, nós somos limitados. Mas através da oração no Espírito, a Bíblia fala que nós oramos de fato. Muitas coisas acontecem. Não sei se você já passou a experiência, mas você é uma pessoa que ora no Espírito, e você muitas vezes passa por alguma situação na vida que você fala: rapaz, como Deus me livrou. Ou então algo que você recebeu e percebe Deus trabalhando na sua vida, e você às vezes até pensa: cara, eu nem orei por isso. Deus é tão bom, eu nem orei por isso e as coisas foram acontecendo. Escute, na sua mente você não orou, no seu intelecto você não orou, mas no seu espírito você orou de fato. A sua mente estava infrutífera e no seu espírito você estava conversando com Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e coisas no mundo espiritual começaram a se destravar para a sua vida. Porque através dessa oração nós oramos de fato, diz a Bíblia. De fato, o Espírito Santo quer nos inspirar. Não é o Espírito Santo que ora em línguas, somos nós que oramos em língua. O Espírito Santo nos encoraja, nos inspira, Ele dá para nós a inspiração. Amém, gente? Use, aviva esse dom que há em você, avive esse dom que há em você. A Bíblia diz que nós muitas vezes não sabemos como orar, na nossa limitação, não temos as palavras, não conhecemos tudo. Mas acredite, através da oração no Espírito, essa oração perfeita, nós oramos de fato e somos abençoados e edificados.
falando de direção do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo para entender a sua voz, a oração em línguas é uma ferramenta disponível para todos nós. Nós precisamos avivar esse dom e nos conectar diariamente com o Espírito Santo através de desfrutar da oração no Espírito. Amém, gente? Quantos creem? Escuta aqui a pergunta, quantos creem? Ok, se você crê, isso é para você. Se você crê, isso é para você, você vai viver o que você crê. Tem gente que não crê, ok, eu respeito. Mas se você crê, isso é para você. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu creio na virtude do Espírito Santo. Eu creio nos 9 elementos do fruto do Espírito Santo. Eu creio que nós recebemos o Espírito Santo pela palavra. Nós já recebemos o Espírito Santo, ele mora em nós, ele habita em nós. Tem gente que fala, pastor, mas se eu não falar em línguas, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? De forma alguma, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. No dia que você recebeu Jesus, você se tornou morada, habitação do Espírito Santo. Ele está em você. A Bíblia chama o Espírito Santo em nós, para a produção do caráter de Jesus. O Espírito Santo de nós é para a produção do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito, que tem 9 elementos. O fruto do Espírito: paz, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, os 9 elementos do fruto do Espírito. Esse é o Espírito Santo em nós, para a produção do caráter de Jesus. Através desse trabalho maravilhoso, nós nos tornamos pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus. Ele quer transformar o nosso caráter no caráter de Jesus, e o Espírito Santo em nós faz isso. Mas a Bíblia fala, e é interessante, né, como se fosse um pássaro com 2 asas. Assim como a Bíblia fala dos 9 elementos do fruto do Espírito, a Bíblia também fala dos 9 dons do Espírito. Um perfeito equilíbrio, como se fosse um pássaro com 2 asas, né? 9, as asas têm aqueles contornos, né? Digamos que você tem aqui, ó, um pássaro com 2 asas, 9 elementos do fruto do Espírito, 9 dons do Espírito, e aí o equilíbrio perfeito. O Espírito Santo em nós é para a produção de caráter, o caráter de Jesus. O Espírito Santo sobre nós a partir do batismo com o Espírito Santo, e a Bíblia chama isso de plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Plenitude do Espírito Santo para a produção de caráter e para nos usar poderosamente através dos dons para abençoar as nossas vidas e as pessoas. Amém, gente? Tem gente que só crê de um lado, tem gente que crê dos dois. Nós cremos pela palavra nos dois, nesse equilíbrio completo. Amém? Quantos creem? Você crê? É para você. É para você. É para você. A Bíblia fala que é assim que oramos de fato. É a oração perfeita, que vai muito além do nosso intelecto. Veja, mais uma vez, 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em outra língua, e você já entendeu que isso aqui não é idioma, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. O texto bíblico é tão claro, mas muitas pessoas têm dificuldade com isso. São batizadas com o Espírito Santo e recebem inspiração, o dom de línguas, e quando percebe o encorajamento do Espírito Santo e vem nos seus lábios as palavras que o Espírito Santo der para você, essa pessoa faz o quê? Trava, fecha a boca e trava. Sabe por quê? Porque a mente começa a falar: o que você está falando aí? O que você está pensando em falar? Eu não estou entendendo. Veja que isso é uma dica muito importante para você. Quando você quer orar em línguas e a sua mente, a primeira coisa que ela vai fazer é querer te sabotar e dizer: peraí, eu não estou entendendo. O que é isso que você está falando? Você está imitando alguém? Quem está te dando isso? De onde é que vem isso? Eu não estou entendendo. Que oração é essa? Escute, o texto bíblico é claro. A nossa mente fica infrutífera. A mente jamais vai entender. É por isso que não são idiomas. A mente jamais vai entender. Mas é uma oração especial. É uma oração perfeita, que vai muito além do nosso intelecto. É uma oração completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que fazemos em nosso espírito a Deus. Vocês estão entendendo? Escute, destrave isso hoje. A sua mente não vai entender mesmo, e você pode dizer para ela: fique no seu lugar, mente, porque você não tem que entender nada aqui, permaneça infrutífera. Eu estou orando no Espírito.
Eu creio que Deus vai destravar pessoas aqui hoje nesse sentido. Destravar. Você já foi usado por Deus, você é batizado com o Espírito Santo, você costumava orar em línguas e de repente isso foi se esfriando, você começou a não acreditar mais nisso. Deus quer avivar esse dom em você hoje. Hoje aqui, sabe por quê? Porque através dessa oração Deus quer que você desenvolva intimidade plena, perfeita com o Espírito Santo. Isso é para nós, isso está valendo, é para hoje. Amém, gente? Creia. Deixe quem quiser não crer. A gente respeita, são filhos de Deus, são salvos, não querem crer, ok, a gente respeita. Mas a Bíblia fala que se você crer, você vai viver isso aí, você vai experimentar isso aí. Amém, gente? Vocês creem? Quantos creem aqui? Naquela hora a sua mente quer te sabotar, quer te travar e dizer, o que é isso? Veja, o texto bíblico não tem como ser mais claro. São mistérios que oramos com Deus, ninguém entende, e a nossa mente fica completamente infrutífera, boiando, sem saber de nada. A nossa mente já dominou durante muito tempo, pessoal, mas hoje nós estamos sob nova direção, a direção do Espírito Santo. Essa oração é uma maneira sobrenatural de edificarmos a nós mesmos. Veja 1 Coríntios 14, agora versículo 4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja o dom de profecia ativo para encorajar, edificar a igreja. Mas veja, não dá para excluir isso aqui. Aquele que fala em outra língua edifica-se a si mesmo. Amém, gente? E aí não precisa ter mais do que Tico e Teco para pensar, ora, será que Deus quer que uns tenham esse tipo de edificação e outros não? Tá bom, esse grupo aqui, eu permito, só vocês vão se edificar através da oração no Espírito. Vocês não, vocês eu não quero. Vocês aqui podem, vocês aqui não quero. Gente, não precisa de muito para entender que isso aqui está disponível para todos nós. Deus quer que todos nós sejamos edificados através da oração no Espírito. Seu Espírito está vivo, seu Espírito está ativo, aviva esse dom que há em você. Pastor Fragali costuma brincar, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Dá seu jeito. Ele fala assim de brincadeira, né? Mas fala sério. Às vezes a gente acha com diversos bloqueios que isso é difícil. Não é difícil, é fácil. E o mais interessado nisso é o Espírito Santo, porque Ele quer que você seja edificado. O mais interessado é Ele. Eu vou falar sobre outro bloqueio que nos trava. Eu fui bloqueado. Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda adolescente. E de lá até cá nunca deixei de orar no Espírito. Nunca deixei de orar no Espírito. Mas no início eu fui bloqueado por conta de uma outra coisa que bloqueia muita gente também. Uma das coisas é você é batizado com o Espírito Santo, você é inspirado a orar, mas você trava porque a sua mente não consegue entender, e ela não tem que entender mesmo. Coloca ela no lugar dela. Vocês estão compreendendo? Olha a outra situação que trava muita gente. Estava eu na igreja, a igreja que eu me converti, inclusive, amo demais essa igreja. Foi lá que, através da pregação da palavra, eu estendi as mãos e recebi Jesus, e em 1995 me batizei. Mas o pastor que estava ministrando naquele dia, ele estava falando sobre a experiência que ele teve com o batismo com o Espírito Santo. E veja o relato dele. E eu, adolescente, estava lá ouvindo, né? Meio que literal a coisa, né? Para mim. E comecei a ouvir o relato dele. E ele dizia o seguinte: naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre mim e eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu percebi como se na base dos meus pés o chão se abriu. Mas ele se abriu e ao mesmo tempo eu não caía, mas o chão se abriu. E eu comecei a perceber um arrepio que ia da planta dos meus pés até o alto da minha cabeça. E de repente aquele arrepio se transformou em um fogo que começou a me queimar por dentro. E eu comecei a falar em línguas. Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E desde lá, enfim, Deus tem me usado e eu tenho me edificado a mim mesmo, através dessa oração. Eu ali orando, pensei, né? Cara, eu não sentia o chão abrir. Eu também não percebi o arrepio da planta dos pés até o alto da cabeça, e muito menos o fogo que começou a me queimar, porque isso é outra coisa que trava muita gente. Você acha que porque uma pessoa ou outra viveu essa experiência
de alguma forma em sua emoção, e nós temos uma psique, uma alma, sede de emoções, não tem problema nenhum nisso, mas isso não significa dizer que ele seja igual a você, a mim, e que eu tenha que sentir a mesma coisa. Escute, sentindo ou não, Deus está com você. A alma precisa sentir, no seu espírito você sabe, Ele está com você, Ele é por você, Ele quer edificar e transformar a sua vida. E eu fui batizado sem a terra abrir, sem arrepiar e sem o fogo me queimar por dentro. Eu fui batizado com o Espírito Santo e liberei o dom, e avivei o dom, e desde lá, adolescente até aqui, nunca parei de orar no Espírito, nunca parei de orar no Espírito. Aí você olha para mim e fala, isso é só para você? Não, isso não é só para mim, isso é para todos vocês. Deus não quer que uns se edifiquem e outros não, gente. Esses bloqueios têm que cair na igreja, esses bloqueios têm que cair. Deixa a sua mente permanecer, que a sua mente permaneça infrutífera, a palavra já diz isso, é só olhar para a palavra. E abra mão de toda essa experiência sensitiva e creia no batismo. Creia no batismo tão somente. Deus quer que você seja edificado através da oração no Espírito, a oração perfeita. Veja o que diz Judas no versículo 20. Judas só tem um capítulo, tá? Então essa referência 20 aqui é o versículo. Judas, versículo 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E nós já vimos o que é orar no Espírito. O que é? Como nós sabemos que orar no Espírito é a oração em línguas? 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito, orar no Espírito, e em Espírito fala mistérios com Deus. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora. De fato, a oração em línguas é a oração no Espírito. Isso está disponível para mim, para você, para todos nós, é para hoje, é para agora. Quantos creem, gente? Quantos creem? Deixa eu ver, quantos creem? Está disponível para você. É uma forma, a oração do Espírito é uma forma de sermos constantemente renovados. Lembre-se, o Espírito Santo não vai te batizar, não precisa te batizar 10, 20 vezes. Ele te batiza uma vez só. E nós precisamos ser renovados nesse batismo, todo dia se necessário for. Todo dia, aviva esse dom que há em você. Aviva o dom que há em você. O batismo é um só. E se necessário for, você renova, aviva esse dom todos os dias. Creia, isso é para você. Deus quer que você seja edificado. Escute aqui, experimente avivar esse dom que é em você e orar em línguas todos os dias. Todos os dias. Não faça isso por religião. O dia que você esquecer, ok, deixa o dia para trás e segue o outro. Não faça isso por religiosidade, mas faça isso porque você sabe que há poder nisso. Faça um teste. Faça um teste. Daqui a 3 meses eu quero saber como que você vai estar. Escute, faça um teste. Daqui a 3 meses eu quero que você avalie como você vai estar. Você vai ver que você vai orar coisas que você jamais iria orar no seu intelecto. Você vai interceder por coisas e orar por coisas na sua vida. No mundo espiritual, coisas importantíssimas serão destravadas e você nem vai saber que orou por aquilo, mas você em espírito orou de forma perfeita, inspirado pelo Espírito Santo, e a sua vida vai decolar. Decolar. Eu pergunto diversas vezes quantos creem, porque a Bíblia diz que este é um sinal que segue aquele que crê. Por isso que eu digo, eu respeito. Não crê? Ok, respeito. Perdi a salvação por isso? Não. Você só não vai deixar de viver algumas coisas que essa oração eficaz poderia fazer por você. Eu respeito. Mas a Bíblia fala que esse sinal vai seguir aquele que crê. Ok. Não crê? Ok, segue. Mas eu creio. Quantos podem dizer comigo, eu creio? Cadê Átila? Eu creio. Veja, Marcos 16, a partir do versículo 17, diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tudo bem para você se você quiser olhar para a palavra de Deus, para esse versículo e dizer: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios. Eu creio. Em meu nome falarão em novas línguas. Aí já não creio.
Pegarão em serpentes e alguma coisa mortífera se beber, não lhe fará mal algum, eu creio. Por outro lado, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não, já não creio em cura hoje. Tudo bem se você quer viver assim, mas eu creio em tudo o que a Bíblia diz. Eu creio em tudo o que está disponível para nós. Eu creio na plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo sobre mim. Eu creio, em meu nome expelirão demônios, eu estou nessa. Eu creio, em meu nome falarão novas línguas. Eu creio, em meu nome pegarão em serpentes e coisa nenhuma te fará mal. Eu creio, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio em tudo. Está disponível para mim, está disponível para você. É para hoje, é para agora. Escute, aviva o dom que há em você. Aviva o dom que há em você. Falar em línguas é simplesmente uma evidência do batismo com o Espírito Santo. 100% das vezes que a Bíblia fala sobre batismo com o Espírito Santo, 100% das vezes houve manifestação do dom de línguas. 100% das vezes. O texto mais conhecido, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Escute, o Espírito Santo vai te conceder o que falar. Pastor, o que eu falo? O Espírito Santo vai te conceder o que falar. E como que eu tenho que falar? Porque eu ouço às vezes alguém orar e parece tão bonito, tão harmônico. Não é para ser bonito ou harmônico, é para ser eficaz. Se o Espírito Santo te der uma palavra, ore uma palavra. Se o Espírito Santo te der 2 palavras, ore 2 palavras. O que ele te der não é para ser bonito ou harmônico, é para ser eficaz. Escute, é bem natural que quem começa a desenvolver o dom e a avivar esse dom, é bem natural que às vezes você começa até com gemidos, e depois o Espírito Santo vai te inspirando em palavras, e aí você vai crescendo naquilo, seu vocabulário vai aumentando, como se fosse um estudo que você faz, só que não é um intelecto, agora é o Espírito Santo te concedendo, e à medida que você for entendendo a revelação e recebendo, você vai avançando e crescendo, sabe, e exercitando, e ele vai te dando mais, ele vai te ministrar mais, amém, gente? Muitas pessoas pegam o texto, né? A gente viu que tinha pessoas aqui de vários lugares, e a Bíblia diz que eles começaram a ouvir, cada um no seu idioma, as maravilhas de Deus. Escute, a Bíblia não diz que eles estavam falando nos idiomas, mas que quem estava ouvindo no idioma. Você conhece a interpretação de língua? O que estava acontecendo ali é que enquanto aqueles homens estavam orando com a sua mente infrutífera, orando sem saber o que estava orando no Espírito, o próprio Espírito Santo estava revelando para cada uma daquelas pessoas que estavam ali, em cada idioma, no idioma deles, aquilo que eles precisavam ouvir para serem abençoados. Era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo, e isso acontece até hoje. Alguém pode estar orando em línguas, e se Deus quiser trazer interpretação, ele vai trazer a interpretação daquilo. O que estava acontecendo é que eu estou aqui orando em línguas, e Rodolfo tem cara de quê? De inglês, um lord inglês, né? Então, eu estou orando em línguas aqui, aqueles homens estavam orando em línguas, e o Espírito Santo sabia que o Rodolfo precisaria de uma palavra, e ele usando aquelas línguas, que para mim, mente infrutífera, sem entendimento, mas o Rodolfo estava entendendo no idioma dele, no inglês, aquilo que o Espírito queria revelar para ele. Já Felipe tem cara de francês. O Felipe, no mesmo lugar, estava recebendo o que Deus queria ministrar e falar para ele em francês. Amém, gente? Amém, gente? Vocês estão compreendendo? É isso que estava acontecendo ali. É isso que estava acontecendo ali. Veja ainda, olha só, em Atos, essa outra experiência. Aqui, descida do Espírito Santo, batizando as pessoas, o dom de línguas, como uma evidência. Agora veja essa experiência aqui de Atos 10, versículos 44 a 46, que dizem assim: ainda Pedro estava falando essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo aquela palavra. E os fiéis que eram da circuncisão,
que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Vou contextualizar para você. Os judeus naquela época estavam aprendendo sobre o que Deus queria fazer através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Somos nós. Deus nunca teve a ideia de vir só para os judeus, mas Ele queria começar pelo seu povo, para através deles fazer uma obra de evangelismo e ganhar o mundo inteiro. Eles não reconheceram, e nós fomos essas pessoas, amém? Até hoje tem judeus que estão aguardando o Messias, que não reconhecem Jesus, mas nós abraçamos Jesus, amém, gente? Nós estamos em Jesus, nós cremos em Jesus completamente, nós cremos em Jesus completamente. E por conta dessa história, eles tinham dúvida, inclusive, se poderiam batizar nas águas os gentios. Veja que Pedro fala nesse relato, né? Aí Pedro está na casa de um estrangeiro pregando a palavra. Enquanto ele estava pregando a palavra, a Bíblia fala que o Espírito Santo interrompe ele e cai sobre aquelas pessoas, sobre os gentios. Não eram judeus, eram estrangeiros. O Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e batiza eles com o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas. E Pedro fala: e agora? E agora? Como que a gente vai negar a água, o batismo das águas, para esses que o Espírito Santo inclusive já batizou com o seu Espírito? Quem somos nós para negar o batismo para eles? E a partir dali começaram a entender: Deus não faz nenhuma acepção de pessoas, Ele está disponível para todos nós na mesma medida. É para mim, é para você, é para todo aquele que crê. E você vai viver aquilo que você crê. Escute, um conselho que eu vou te dar: creia. Um conselho que eu vou te dar: creia, é para você, é para todos nós, é para hoje, está válido, busque isso. O Espírito Santo quebra a tradição, o tradicionalismo, a religiosidade de Pedro, interrompe ele, cai sobre aquelas pessoas, e eles são batizados e começam a falar em línguas. 100% das vezes que você vê isso acontecer na Bíblia, o dom de línguas é a evidência. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida edificada pela oração no Espírito. Tira os bloqueios da sua mente, tira os bloqueios das experiências sensitivas e simplesmente creia no que a palavra diz. Nós oramos em línguas pela fé. Pela fé, tudo que a gente faz pela fé, porque a gente crê. Nosso espírito só precisa do que a palavra diz. Amém, gente? O Espírito Santo quebrou a religiosidade de Pedro. O Espírito Santo quer quebrar a religiosidade aqui. O Espírito Santo quer quebrar experiências sensitivas que bloqueiam aqui. Amém, gente? Eu ouvi uma experiência de uma pessoa, ele veio falar comigo: pastor, naquela hora ele veio orar comigo, batizado com o Espírito Santo. E ele falou: pastor, mas quando eu percebo um ímpeto de orar e de liberar e abrir os meus lábios para orar em línguas, cara, aquilo me trava, porque no instante imediato eu já penso: gente, o que é isso? O que eu estou orando? E eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês na palavra para ele. No dia seguinte eu encontrei esse cara com um sorriso nos olhos. Nos olhos, olha. Também, né? Encontrei esse cara com um sorriso nos lábios, inclusive com os olhos. Ele falou: pastor, eu fui tomar banho, acredita? Eu fui tomar banho e comecei a lembrar daquilo que a gente estava conversando. E comecei a orar enquanto o chuveiro, aquela água caía na minha cabeça. E eu comecei a orar. E eu nunca tive uma experiência de oração como aquela que eu tive, orando e liberando o batismo que eu já sabia que era meu, que me pertencia. Eu gastei a água que foi, mas eu passei um tempo ali orando em línguas e foi maravilhoso. E eu nunca mais quero parar de fazer isso. Escute, é para você. Quantos creem? Esses sinais seguirão aos que creem. E se você crê que os demônios são expelidos no nome de Jesus,
você também pode crer que você pode orar em línguas, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Se você crê que os enfermos podem ser curados pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você também pode crer na oração no Espírito, na oração em línguas. Amém? Eu creio em tudo o que a Bíblia tem para mim. Tudo. Veja o que diz ainda Atos 19, versículos de 1 a 7. Escute aqui. A gente falou do batismo com o Espírito Santo em Atos 2, batizando um monte de pessoas. A gente vê Pedro pregando na casa de um estrangeiro e o Espírito Santo batizando aquelas pessoas, mostrando que não tem acepção de pessoas. Agora veja a experiência de Paulo. Atos 19 diz assim, a partir do versículo 1: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Veja só. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. E Paulo explica. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Olha só que interessante, Paulo fala aqui nesse texto sobre o batismo de João Batista, que era um batismo para o arrependimento, feito com águas também, mas era um batismo para o arrependimento. Paulo explica para eles sobre o batismo no nome de Jesus, que é o batismo que nós já nos arrependemos. Fomos batizados em nome de Jesus. Aí Paulo fala: beleza, quando você se arrependeu, João foi lá e batizou vocês. Vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem mais, eu tenho um bônus para vocês. Eu tenho uma notícia muito feliz para vocês. Essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo que vocês disseram que nem ouviram falar, ele está disponível para vocês. Recebam o Espírito Santo. E começaram a orar em línguas e a profetizar. 100% das vezes que a Bíblia fala sobre batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, a oração no Espírito está lá. Isso é para nós, sem acepção de pessoas. Isso é para mim e para você. Deus quer que todos nós sejamos edificados através da oração do Espírito. Escute aqui, falar em línguas ativa a consciência do Espírito habitando em nós. Pega isso com seu espírito. Falar em línguas, orar em espírito, ativa a consciência do Espírito habitando em nós 24 horas. Falar em línguas, a oração do Espírito, é uma maneira de orarmos em perfeito acordo com a vontade de Deus. Quer orar em perfeito acordo com a vontade de Deus? Ore no Espírito. Falar em línguas é uma maneira sobrenatural de orarmos por coisas que até mesmo desconhecemos. Algo que nosso intelecto jamais vai alcançar, mas no nosso espírito a gente ora de fato. Escute, de 3 meses sua vida vai decolar. Coisas que você não entende como que está acontecendo ainda, sua vida vai decolar. Você não tem oração, a gente não tem a oração perfeita. Ore no Espírito, você vai ver, as coisas vão começar a acontecer, se destravar. A oração no Espírito é uma maneira de orarmos sobrenaturalmente por coisas que até mesmo nós desconhecemos. Amém? Quantos creem? Esses sinais seguirão aos que creem. Eu creio. Eu creio.